Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui em mais um dia, no nosso propósito de oração, em favor de todos os participantes do grupo Oração Muda Vidas. E todos nós sabemos que a oração é a chave da bênção, é a chave da vitória, que a oração, meus irmãos, é a ferramenta, é a arma mais poderosa que alguém pode usar, né? Porque através da oração nós alcançamos o impossível. Porque a Bíblia diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Então, através da oração, nós movemos, né, a mão de Deus. E vamos iniciar com a leitura bíblica que fica no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 24. Falamos aqui do sermão profético, o princípio das dores. E diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus, Ele sempre tem nos alertado em sua palavra acerca do fim. Tem até uma palavra, né, que diz: o fim vem. O fim vem. E infelizmente, meus irmãos, muitos estão dormindo, estão dispersos, estão despercebidos, espiritualmente falando. Muitos perderam já a esperança. Muitos até chegam a dizer, né? Infelizmente, chegam a dizer que eu tenho ouvido isso desde a minha juventude, a minha infância,
Até hoje ele ainda não veio. Muitos se cansaram já de esperar. Começou com bom ânimo, hoje já não tem mais aquele temor de antes, já não tem mais aquele fervor, aquela visão espiritual tremenda, né? Mas aqui eu não estou criticando, estou aqui apenas, falando o que de fato tem acontecido. E é o cumprimento, das palavras do nosso Senhor Jesus, que foi aqui mencionado, no capítulo 24 de Mateus, que fala do sermão profético. Então, a profecia, um sermão profético, o princípio das dores. E Jesus diz, e diz a palavra do Senhor, e quando Jesus ia saindo do templo, Jesus estava no templo ali, e ele ia saindo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Imagina os discípulos mostrando, a estrutura do templo. Então Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Imagino eles dizendo, sim, mestre, vemos. E ele diz aos discípulos, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E no verso 3 diz, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, como serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Glória a Jesus. E no verso 4, Jesus, ele responde, e disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então aqui no verso 4, Jesus, ele começa advertindo os discípulos, e traz uma advertência para nós, dizendo, olha, tenha cuidado, cuidai-vos, para que ninguém vos engane. E esse cuidado é o que nós devemos ter nos dias atuais, porque hoje em dia, meus irmãos, como muitos têm visto, quantas ministrações, pregações, quantas heresias, que tem sido pregado, que tem sido semeado. E se de fato nós não estivermos preparados, ou seja, se não tivermos o conhecimento da verdade, vamos ser enganados. Então quando Jesus diz aqui, acautelai-vos, que ninguém vos engane, ele está dizendo, olha, tenham conhecimento da verdade. Conheçam, estude a Bíblia. Jesus diz em sua palavra, examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Então Jesus, ele diz aqui, olha, tenha cuidado. Então cuidado, meus irmãos, que cada um deve ter, é pessoal. É um cuidado pessoal. Eu tenho que ter cuidado da minha vida, cuidar da minha vida. E o cuidado que Jesus está dizendo, olha, cuide de si mesmo, se guarde, se proteja. Seja como os bereanos, seja como os crentes de Bereia, que eles ouviam a pregação de Paulo, chegavam em casa e eles iam examinar as Escrituras para ver se Paulo de fato tinha pregado a verdade. Eles não iam ali logo acreditando, aceitando, eles ouviam, aceitavam, mas depois eles iam conferir. Quantos de nós, muitas das vezes, vamos ouvindo as mensagens ali motivacional e vamos aceitando sem procurar saber se de fato aquilo ali é a vontade de Deus para as nossas vidas? Nesta palavra o Senhor mesmo nos adverte, dizendo, olha, tenha cuidado, que ninguém vos engane. Então, se alguém te enganar ou nos enganar, a culpa é mais nossa do que aquela pessoa que nos enganou. Por quê? Porque
a verdade, ela foi deixada para você e para mim e para nós examinar. E por algum motivo nós negligenciamos esta obrigação nossa. Negligenciamos por achar que não é necessário, por achar que eu não preciso, ou vai empurrando com a barriga, ou vai priorizando mais outras coisas do que a verdade. Aí quando vem o tentador, quando vem Satanás nas suas sutis, nos seus sutis investimentos, que ele investe com sutilidade, a gente não vai ver que é ele. Por quê? Porque o conhecimento da verdade nos abre os olhos. E quando não conhecemos a verdade, nós somos cegos espiritualmente. Então tudo que vem no nome de Deus, a gente aceita. Por quê? Porque não conhecemos a verdade. Mas quando conhecemos a verdade, nós não aceitamos qualquer coisa, nós não aceitamos ser enganados. Jesus, ele diz, que os que se humilham alcançam misericórdia. A palavra do Senhor diz que os que se humilham alcançam misericórdia. E já por falta de conhecimento, muitas pessoas eles acabam pregando, dizendo que os humilhados serão exaltados, mas não está escrito desta forma na palavra. Então por isso, meus irmãos, que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Não estudar como queremos, mas fazer uma exegese fiel, uma hermenêutica fiel da palavra de Deus. É você tirar do texto o contexto, é você trazer do texto emanar do texto o que está no texto, ou seja, tirar do texto o contexto. É você examinar as escrituras para ver o que aquele versículo, o que aquele capítulo está ali nos ensinando de fato. Para que não venhamos ser enganados pelos falsos profetas. A Bíblia diz: e conhecerei a árvore pelo fruto, porque não pode se colher figo dos espinheiros e nem uva dos abrolhos. Não pode uma boa árvore produzir maus frutos e nenhuma má árvore produzir bons frutos. E não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. Então Jesus está dizendo aqui, olha, acautelai-vos, tenha cuidado. Acautelai-vos é do verbo cautela. Cautela é uma pessoa que tem cautela, que tem cuidado. É uma pessoa cuidadosa. É uma pessoa vigilante. É uma pessoa atenta. Acautelai-vos, ele está dizendo, olha, preste atenção, para que ninguém vos engane. Aí no verso 5 ele diz: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas que você não seja um destes, e que eu não sejamos, que não sejamos nós um desses. Então ele está dizendo aqui no verso 4, olha, cautelai-vos. No verso 5 ele diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no verso 6, ele diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olha o que tem acontecido atualmente no mundo. Israel contra o Irã. Quantas guerras já não se ouve no mundo. E ele diz aqui: e ouvireis. Os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quais são os sinais da tua vinda? E ele diz aqui no verso 6: e ouvireis de rumores. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. E ele diz mais: olhai, não vos assusteis, porque é lícito que isso aconteça.
é mister que isso aconteça. Ou seja, tem que acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, é país contra país, nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, como de fato nós temos presenciado pessoas morrendo de fome, lugares que por causa da seca não tem alimento, não tem mantimento, e haverá fomes, pestes, as pragas que têm sido presenciadas, vivenciadas no mundo, a tal da Covid-19, mais outras pragas, são pestes. Ele diz mais, terremotos. Eu não tenho costume, não gosto de ouvir, de assistir televisão, jornais, essas coisas, mas pessoas que estão aí assistindo podem presenciar, vivenciar rumores, notícias de terremotos em vários lugares do mundo. E aqui está dizendo, olha, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Olha a palavra, meus irmãos, a profecia, o sermão profético. E no verso 8 diz, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso também tem acontecido. Ele diz, mas todas estas coisas são o princípio das dores, das dores. E diz aqui, então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão. Quantos cristãos, irmãos, em vários países aí, já não têm sido mortos, queimados vivos, por causa do nome de Jesus. Ele diz, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Quantas pessoas, quantos protestos, quantas coisas não têm acontecido, zombaria do nome de Cristo. Aquele fato que aconteceu no carnaval, de ali estar humilhando Jesus durante o desfile. Pessoas ali zombando do nome de Cristo, se vestindo de Cristo, humilhando, zombando o nome de Cristo. E ele diz que odiados de todas as gentes sereis por causa de meu nome. E no verso 10 diz, neste tempo, muitos serão escandalizados. E trair-se uns aos outros. Irmãos, isso tudo que aqui está nesta passagem já tem se cumprido. Irmãos. E diz aqui, ó, e trair-se uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Se você for ver, meus irmãos, aí nas redes sociais da internet, quantos pastores brigando entre si, quantos cantores brigando entre si, quantos cristãos brigando entre si. E ele diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Esquecendo do que está escrito em Efésios capítulo 6, no verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. E ele diz mais, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Em vez do diabo se levantar contra a igreja tem se levantado entre si, contra si. Por causa de inveja, de ciúmes, por causa de cargo, de posições, por querer, por disputas, por porfias. Porque a porfia é disputa, a porfia é obra da carne, por pelejas.
Eu canto melhor, eu prego melhor, eu oro melhor, eu tenho tantos diplomas, eu sou bacharel disso, bacharel daquilo, sou doutor em teologia, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas esquecendo que você é cristão. Esquecendo de fato do que Jesus nos ensinou. Ele diz: olha, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. De que Jesus nos ensinou quando ele estava sendo crucificado ali. Ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus diz: segue, pois, minhas pisaduras, sede, pois, meus imitadores. Efésios 5 diz: sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós em sacrifício a Deus e cheiro suave. Meus irmãos, acordem, despertem-se. Parem de brigar entre si. Quantas pessoas, irmãos, com ciúmes, com medo de perder posições, com medo de perder cargo. Irmão, você tem que ter medo de perder a sua salvação. O que é de Deus para a tua vida, ninguém toma. Se Deus determinou algo para ti, ninguém vai tomar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Cadê sua fé em Deus? Cadê o seu conhecimento de Cristo, da palavra? Quantos irmãos estão servindo a Deus por cargo, por posição, por aparência? Jesus está voltando, meus irmãos. Olha o cumprimento das Escrituras, olha o cumprimento da palavra. E ele diz aqui no verso 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos têm deixado a verdade para acreditar em mentiras? Quantos têm deixado o verdadeiro evangelho para acreditar em heresias, em mentiras, e ainda defende essas heresias? Ele diz mais: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quantos pastores, meus irmãos, irados, quantos obreiros, quantos cristãos irados, com ódio no coração, com raiva, com semblante cheio de raiva, gravando vídeos, desabafando com raiva. Cadê o fruto do Espírito? E ele diz aqui no verso 13: mas aquele, olha isso, meus irmãos, desperte, acorde. Ele diz: mas aquele que perseverar até o fim. Perseverar como? Fiel. Como ele diz, renunciando a si mesmo, pegando a sua cruz dia após dia e seguindo a Cristo. E seguindo a Cristo, não é falso profeta, não é homem, não é ídolos, não é pessoas, é Cristo, seguindo a Cristo. Ele diz: mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E no verso 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mas é este evangelho, não é as mensagens que têm sido criadas nos dias atuais, não é as mensagens Nutella que tem sido criado, é o evangelho do reino. É: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É aquele sermão que João Batista pregava: raça de víboras, a quem te ensinou a fugir da ira futura. É aquela mensagem que fez Estevão ser apedrejado até a morte. É aquela mensagem que fez Paulo e Silas ser presos por causa do evangelho. E ele diz: em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. E o diabo está lutando, irmãos, para que isso não aconteça.
mudando a palavra, mudando o evangelho, mudando as pregações, pessoas que têm medo de pregar a verdade, com medo de perder pessoas, pastores que têm medo de pregar a verdade na sua igreja, com medo de perder pessoas. Com medo de perder pessoas, irmãos. O evangelho verdadeiro, ele não mata. O que mata é as heresias e as mentiras sendo pregadas. É o ocultamento da verdade. É isso que tem matado, que tem destruído a igreja. Cristãos frágeis, fracos, anêmicos. Irmãos, vamos despertar. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Em Apocalipse diz, lembra, pois, onde caíste, levante, ou seja, lembra-te, pois, onde caíste, volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Jesus está voltando, como nós acabamos de presenciar, de vivenciar, através dessa palavra, em Mateus 24, Jesus está voltando, tudo isso que foi dito estão se cumprindo. O que ainda está faltando é o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, porque ainda tem alguns lugares, países que não conhecem o evangelho, porque são proibidos pregar o evangelho. Justamente por isso, para que tarde, a vinda do Senhor, mas a vinda do Senhor já está determinada. Por isso que você tem que estar pronto, nós temos que estar prontos, temos que estar preparados. Temos que estar atentos. Jesus está voltando. Como está a sua vida com Ele? Eu não falo isso para você se debater, se justificar, não. Deus conhece seu coração, sua vida, conhece tudo. Mas se você vê que precisa de melhorar, de mudar, de se converter mais, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você vê nessa pregação que você precisa renovar a sua aliança com o Senhor, voltar ao primeiro amor, reconciliar, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, esse é o momento. Deixa aí nos comentários: eu aceito Jesus, eu quero renovar minha aliança com Ele, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero reconciliar, eu quero voltar para a presença do Senhor Jesus, eu quero voltar ao que eu era antes. Deixe aí nos comentários. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, quero te render graças a Ti por tudo, Pai, quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia. Pai nosso que estás no céu, eu quero, Senhor, meu Deus, te louvar por tudo, Pai, pela Tua santidade, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela cura, pela saúde, pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai, milhões e milhões de vezes obrigado. Eu quero te pedir perdão pela multidão dos meus pecados, se pequei contra Ti por palavras, por pensamentos e obras. Tem misericórdia, Pai. Perdoa a minha vida. Abençoa, Pai querido, cada um, Pai, dos participantes deste grupo. Abençoa cada família lá, casamento, trabalho, ministério. Abençoa todas as áreas. Senhor, que haja cura, tanto física quanto espiritual, na vida dos Teus filhos, Pai, que estão ouvindo esta oração. Pai, alcança cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha repreender todo embaraço, todo impedimento, toda a fúria do inimigo, toda a afronta de Satanás contra esta vida, toda obra de macumba, toda obra de bruxaria, toda feitiçaria do inferno, Pai, vai desfazendo agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. E vai trazendo libertação para esta vida, vai trazendo renovo, vai trazendo, ó Pai querido, Senhor meu Deus, um avivamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Pai, em Tuas mãos. Te apresento a vida de Pai, que se encontra ali no hospital, Pai, esperando a vaga, Pai querido, para fazer a cirurgia do seu coração. Eu te apresento a vida dele, Pai, que as Tuas mãos vá de encontro a ele neste momento.
Se for da tua vontade que o Senhor cure ele, cure, Senhor, para que ele não venha precisar passar pela cirurgia, mas se for a tua vontade também, que o Senhor venha providenciar rapidamente, Pai, essa cirurgia para ele, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, te apresento os pedidos de orações, Pai, que foram passados, Pai querido, os pais, Pai querido, Pai, da minha pastora, Pai, Pai querido, a mãe, a irmã, Senhor meu Deus, da minha pastora, abençoa o relacionamento, o casamento, a vida, meu Deus, sentimental, Pai querido deles, Pai. O pastor Robson, abençoa a vida deles, o ministério, o trabalho, o lar, os filhos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, os obreiros, o presbítero Felipe, abençoa, Senhor meu Deus, diácono Vanderlei, diácono Elton, Pai, todos, Pai, Senhor meu Deus, da membresia ali, Pai, da igreja, da Assembleia de Deus, Sobradinho, Pai, aqui de Macambira, também, Pai, a sede ali, pastor Gilmar, todos os demais obreiros, presbíteros, pastores que ali estão, que o Senhor venha estar abençoando, Pai, toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa, Pai, também a igreja da Morada do Sol, pastor, obreiros, familiares, ó Pai, em todas as áreas. Abençoa nossa família, o nosso lar. Pai, abençoa minha esposa, a saúde da minha esposa. Que o Senhor venha dar graça, venha dar saúde a ela, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa minha mãe, abençoa meus filhos, abençoa minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados, minha sogra, meu sogro, meus padrinhos, minha avó, meus tios, meus primos, toda a minha família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloque em tuas mãos. Pai, que o Senhor venha fazer a tua grande obra, Pai, através desta oração. Que vidas venham a ser curadas, venham a ser salvas, venham a ser libertas, venham a ser transformadas, alcançadas pela tua mão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que haja cura, libertação, transformação. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço e te agradeço. Confirma a bênção e a vitória na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.